Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, abramos as nossas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 2, leiamos o verso de número 21. Efésios 2, 21. Efésios capítulo 2, verso 21, diz assim a Escritura: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Vamos ler todos juntos? No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, chegou o momento do Senhor falar com clareza ao nosso coração na exposição da Tua palavra. Assim, ó Deus, opera em nossa mente, em nosso coração. Dá-nos a capacidade para entender de forma profunda o texto e assim também aplica ao nosso coração, ó Deus, o seu conteúdo, para que sejamos alimentados, transformados, mais parecidos com Cristo no nosso viver. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo prossegue com sua argumentação utilizando a figura do edifício. Um edifício que sabemos que na mente de Paulo é o Templo de Jerusalém. Paulo imagina a igreja como sendo um substituto do Templo de Jerusalém. Um substituto definitivo e eterno. Vimos que o fundamento já foi lançado, e isto pelas obras dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento. E nisto o próprio Cristo é a pedra angular, a pedra principal. A pedra, como nós vimos, que não apenas dá sustentação, porque faz parte do alicerce, mas a pedra que define a própria construção, por ser pedra angular. Em outras palavras, meus irmãos, a igreja está fundamentada sobre a obra dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, que anunciaram a Cristo, e no poder de Jesus Cristo, eles constituíram a igreja. O fundamento está lançado de uma vez para sempre, já vimos isso. Jamais poderá ser removido. A vida dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, que aplicaram a obra de Cristo a este mundo, fundando a igreja, e a própria obra de Cristo, não podem ser retrocedidas. A igreja é uma realidade irreversível. Isto tudo nós já vimos quando expusemos o verso anterior. Prosseguindo a argumentação do apóstolo, nós notamos o papel importantíssimo, então, desse alicerce e de forma especial da própria obra de Cristo como a pedra principal. Paulo diz, no qual todo edifício bem ajustado. Este no qual faz referência ao alicerce ou faz referência a Cristo como pedra angular? Certamente a ambos. O alicerce e Cristo que compõe o alicerce como sua pedra principal. O edifício está fundamentado sobre o alicerce, é assim em toda edificação, mas Cristo é a pedra principal deste alicerce. A igreja, assim, meus irmãos, está solidamente fundamentada, mas mais do que isso, ela está edificada de uma forma consistente, coesa. Entendamos que quando o apóstolo diz todo o edifício, não está se referindo a uma regra geral de construção, como se ele dissesse que toda construção que se preze deve ter um sólido fundamento. Apesar de isso ser verdade, sem dúvida. Mas o que ele está dizendo diz respeito ao edifício que ele tem em mente. Esse edifício espiritual, este templo que é formado por todos os eleitos, a igreja de Deus. Todo o edifício quer dizer o edifício todo, isto é, a perfeita integridade, solidez em suas paredes, integração perfeita no encaixe da pedra, de cada pedra que somos nós, que faz com que o edifício seja assim sólido, como se fosse até mesmo monolítico.
O edifício inteiro é bem ajustado, diz o apóstolo Paulo. E isso quer dizer, meus irmãos, que não há pontos fracos. A sua estrutura é sólida e as suas paredes são assim coesas. Ele é bem ajustado. A palavra grega que é traduzida por essa expressão bem ajustado, dá ideia exatamente de algo compacto, uma organização sólida, compacta, como deve ser toda a parede. Essa solidez confere um caráter até mesmo indestrutível ao edifício, ainda mais por ser um edifício espiritual. E aí, meus irmãos, é algo que nós devemos salientar. O templo de Jerusalém é substituído por esse templo espiritual que é a igreja. É isto que está na mente de Paulo. O templo de Jerusalém, construção magnífica, era feito de pedras e por mãos humanas, mãos de homens. Era símbolo da presença de Deus com o povo, uma vez que o Senhor não habita em templos feitos, em edifícios, em construções feitas por mãos humanas. Então o templo de Jerusalém era apenas simbólico. Uma vez que abrigava a arca do concerto, a arca da aliança em seu santo dos santos, testemunhava a aliança que Yahvé tinha com a nação de Israel, sua bênção, o seu favor. Mas Deus, meus irmãos, como já nos referimos, não habita edifícios assim. Não havia uma habitação de fato de Deus naquele templo. E isso pode ser entendido também pelo fato de ter sido destruído. Ora, se fosse habitação de Deus de fato, ninguém poderia destruir o templo de Jerusalém. Mas no caso do templo espiritual, que é a igreja, este edifício sim, este é eterno e indestrutível, porque ele é espiritual, porque ele é construído pelo próprio Deus e não por mãos humanas, e por isso também, por ser construído pelo próprio Deus e não por mãos humanas, este edifício sim é real habitação de Deus. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas habita o templo espiritual que Ele próprio constrói. E Deus faz isto, convertendo, regenerando todo o eleito no decorrer da história. Nós, meus irmãos, somos o templo do Espírito Santo de Deus, lugar real, lugar verdadeiro de habitação do Senhor. No entanto, devemos entender essa expressão bem ajustado, conjugada com a palavra que segue, cresce. Este edifício bem ajustado cresce, diz o apóstolo Paulo. Na língua grega, ambas estão no presente, indicando que é algo que está em plena construção. Isso toca, meus irmãos, a própria questão da historicidade da igreja, a sua edificação em função e no decorrer da história. Isso quer dizer que dia após dia, o Santo Espírito de Deus, o executivo da Trindade, o operário dentre as pessoas da Trindade, aquele que tudo executa, o Espírito Santo converte e regenera eleitos. Eles são colocados em seus devidos lugares, como pedras espirituais que são nas paredes desse templo invisível, templo espiritual em que Deus habita. Eles são forjados, modelados solidamente como parede, obra do Espírito Santo de Deus. Assim, meus irmãos, o apóstolo mostra que esse templo espiritual é uma realidade. Ele já existe. E isso desde que o alicerce foi lançado lá ainda no primeiro século. Desde o final do primeiro século, tendo sido consumada a obra do nosso Senhor, que é aquilo que possibilita o ministério apostólico e dos profetas do Novo Testamento, tudo isso aconteceu até o final do primeiro século, com a morte do último apóstolo, que foi João. Então, desde aquele tempo, o templo espiritual já estava sendo edificado com a conversão de milhares de pessoas. Cresce até hoje, e assim será até a salvação do último eleito antes da volta de Cristo.
Mas é curioso pensarmos ainda nesta figura, que sendo um edifício espiritual, construído para a habitação de Deus, ele já é habitado em plena construção, ele é habitado durante a construção. Aí percebemos, meus irmãos, uma enorme diferença, uma diferença fundamental entre um edifício espiritual, que é a habitação de Deus, quando comparamos a nossa realidade, as nossas construções, as construções humanas. Nossos edifícios, feitos por mãos humanas, servem sempre de abrigo. Todo edifício onde há pessoas é um abrigo. Até mesmo edifícios no qual cultuamos a Deus como este, no qual estamos agora, ele é um abrigo. Todos são, meus irmãos, não apenas as residências, as construções onde moram seres humanos. Todo edifício é um abrigo. Um supermercado, uma escola, uma igreja, um prédio de escritórios, uma concessionária de veículos, todas as construções onde há pessoas são abrigos. São lugares para proteger do sol, da chuva, do vento, lugares próprios para guardar do frio, da incidência de raios, bem como guardar produtos, estocar coisas como os comerciantes utilizam. São lugares dedicados às suas atividades específicas, idealizados e concebidos de acordo com a necessidade do que se fará ali. Até mesmo questões relativas a som, por exemplo, são também pensadas. Todo o edifício humano é abrigo, lugar de proteção. Mas certamente esse não é o caso de Deus. A habitação do Senhor nesse templo espiritual que é a igreja não tem jamais o objetivo de abrigo. Deus jamais precisaria de proteção de alguma coisa, bem como na esfera espiritual não há chuva, calor ou qualquer intempérie, nem mesmo barulho existe. Por isso, ainda concomitante ao fundamento e à colocação das primeiras pedras, esse templo já é habitado. Ele tem uma única finalidade, como diz Paulo na sequência do verso, para santuário dedicado ao Senhor. Este templo é construído, está sendo construído para santuário dedicado ao Senhor. Mas a habitação não se dará ao final, ela já se dá durante o processo. É o que diz Paulo. O templo, portanto, é lugar de adoração. Meus irmãos, não sei quantos já pensaram assim. Você é um lugar de adoração, consagrado a Deus. Toda a sua vida deve ser consagrada ao Senhor. Você é, onde quer que esteja, e o que quer que esteja fazendo, é lugar consagrado ao Senhor. Deus habita você. Percebem, meus irmãos, onde isso nos leva? Culto não é apenas isto que fazemos aqui. Isto que estamos fazendo é uma ínfima parte do culto que Deus espera de nós. É importante praticar isto, nos reunirmos como igreja e prestarmos culto a Deus. Esses momentos são até mesmo insubstituíveis. Precisamos nos congregar para adorar ao Senhor, mas jamais devemos perder de vista que você inteiro, a todo momento, é lugar de adoração, lugar de habitação de Deus, lugar consagrado ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Então, o que está em sua mente quando você está no exercício de sua profissão? Você tem consciência de que ali você é templo consagrado a Deus. E o que você está fazendo ali tem que ser culto a Deus. O exercício da sua profissão tem que ser culto a Deus. A que você dedica o seu tempo? Você tem consciência de que todas as suas atividades devem glorificar a Deus, devem honrar a Jesus Cristo, porque você é, de fato, habitação de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
E o que você faz com o seu corpo? Templo do Espírito que é. Você se assenhoreia dele e faz do seu corpo o que você bem entende, como se fosse o seu próprio templo e não de Deus. Você o usa, você o modela, você o pinta, você o tatua, você faz o que você quiser com ele. Não se esqueça, meus irmãos, não se esqueçam. Você, cada um de nós, somos templo, santuário, lugar de habitação de Deus. Lembre-se disso diante de toda a tentação. Ao ser tentado, lembre-se, diante do pecado, se você se lembrar que é templo consagrado ao Senhor, que não apenas Ele está ali com você, mas Ele habita o seu corpo, certamente você perderá qualquer vontade ligada ao pecado, se for um crente verdadeiro. A consciência de que somos templo, de que Deus está sempre em nós e conosco, evita o pecado por nossa parte. Vivamos, meus irmãos, a glória de ser templo de Deus. Que verdade, que realidade magnífica em tudo o que fizermos, em cada momento, fazer conscientemente como adoração. Somos templo, habitação do Senhor. A presença do Senhor está em nós. Que Ele, pois, nos abençoe grandemente. Amém.